Aleluia! Hoje é 6 de agosto, Isaías capítulo 30, e digo, não foi um texto escolhido, é a sequência da leitura que eu faço todos os dias. Eu peço, leiam Isaías capítulo 30. E diz lá no primeiro versículo, ai dos filhos rebeldes, que fazem planos sem o meu consentimento. Fazem alianças, fazem acordos sem a minha aprovação e ajuntam sobre si pecados sobre pecados. E ele depois diz que as consequências virão, coisas terríveis acontecerão. Eu digo para vocês em nome de Jesus, não faça nada sem buscar a face do Senhor, sem esperar verdadeiramente Deus responder. E nesse capítulo ele está dizendo tudo isso, que as pessoas às vezes dizem que Deus falou quando Deus não falou, dizem que ouviram a voz do Senhor quando não ouviram e acarretam sobre si pecado sobre pecados. Fiquemos atentos. Isaías capítulo 30 foi a minha devocional deste dia, 6 de agosto. Meu Deus do céu, olha só, as pessoas executam planos que não são meus, Deus está dizendo. Tem muita gente dizendo, fazendo, agindo, e chega para dizer, foi Deus que falou, foi Deus que ministrou no meu coração, foi Deus que determinou isso. Ô meu irmão, você acha que isso não terá consequência? Quando Deus está dizendo que Ele não designou ninguém a fazer certas coisas, quando Deus está dizendo que não foi Ele que falou e que mandou alguém fazer algo, tomar decisão de alguma coisa, não foi Ele, e as pessoas atribuem isso a Deus, é a mesma coisa das profecias. Deus falou quando Deus disse assim, eu não falei, tiveram visões, aí Deus disse, mas não são minhas. A gente precisa ter cuidado com isso. Amados, é só vocês pensarem numa coisa, algum dia já falaram alguma coisa que você disse, que você falou, que você fez, quando você não fez? E qual foi a sua reação? Quantos não ficam chateados? Eu já vi pessoas ficarem extremamente irritadas, nervosas, porque alguém disse que ela fez, porque alguém disse que ela falou, porque alguém disse que ela mandou, quando ela não mandou. Agora imagina isso em relação ao Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Alguém atribuir, e parece que as pessoas não têm um pingo de temor, não têm um pingo de zelo. É um monte de gente, eu vejo isso aqui em cima do monte, porque Deus me disse, porque Deus falou no meu coração, quando Deus não disse nada. Aí a gente observa um monte de gente aí se desestrambelhando, se quebrando, entrando em problemas sérios, porque está dizendo que Deus falou quando Ele não falou. No mesmo versículo 1 do capítulo 30 de Isaías, Deus diz, pessoas que fazem acordos, fazem alianças sem a minha aprovação. Meu Deus do céu. Números 16, leia lá também, pelo amor de Deus, onde mostra claramente que algumas pessoas se ajuntaram com Corá contra Moisés. Moisés o escolhido, Moisés o homem que libertou o povo. Mas sempre tem alguém achando que está certo, que está correto, que diz que está ouvindo a Deus e faz aliança com quem não deve fazer. Número 16, morreram 14.700 pessoas por causa da rebelião de Corá. E 250 levitas, pessoas que ofereciam sacrifício diante de Deus. Então veja o que a palavra de Deus está dizendo. Não faça as alianças com aqueles que você sabe que não está andando segundo a vontade de Deus. O primeiro versículo está dizendo, desobediente, rebelde, cuidado. Oh, meus amados, meu objetivo é sempre alertar as pessoas sobre tudo. Ainda mais que essa devocional foi hoje, mediante a palavra de ontem, né? Sobre Davi não fazer nada sem consultar ao Senhor. Meu Deus do céu. E eu digo, eu quero que vocês vivam bem, andem bem. Sexta-feira, dia 1º, eu preguei na nossa igreja dizendo que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiz aliança com vários pastores. Eu tentando ter alguém assim, que eu achava no primeiro momento, que eram pessoas espirituais, que eram pessoas de Deus. Mas só foi conviver com essas pessoas que eu vi que não era nada daquilo. E Deus literalmente chegou para mim e disse, se afaste. Teve uma que eu fui ajudar, falei isso ontem, e entrei em provas terríveis por ajudar quem eu não sabia que não estava andando segundo a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, tenha muito cuidado com quem você faz acordo, com quem você faz aliança, com quem você se associa. Tome cuidado, porque essa pessoa pode estar longe da presença. Eu digo de novo, a nossa igreja está orando há mais de 15 dias. E eu disse para todo mundo, isso vai incomodar o inimigo.
Esses 2 dias aí me deu uma dor de cabeça forte, um mal-estar, um negócio estranho. Até por causa de tanta coisa que está acontecendo no mundo espiritual. E Deus falou, eu afirmo agora, Deus falou comigo dizendo, deixa eu no controle, porque eu nunca perdi o controle de nada. Eu digo, Pai, está nas tuas mãos, eu já tirei as minhas. Então, queridos, em nome de Jesus, você precisa ter essa convicção. Se você sabe que está andando em santidade, temor, fidelidade, está fazendo o que é certo, está vigilante, tenha essa certeza que Deus está no controle da sua vida. E tudo que tiver que acontecer está nas mãos de Deus. Fique em paz, não coloque a sua mão aonde Deus está colocando a dele. E eu lhe garanto, tudo vai dar certo no final, em nome de Jesus. Eita glória! Capítulo 30, versículo 5 de Isaías, ele continua dizendo, todos aqueles que se aproximarem daqueles filhos rebeldes, será inútil, será desmoralização, será vergonha e opróbrio. Meus amados, é Deus que está falando isso. Se nós negligenciarmos a palavra e continuar nos associando a pessoas que estão fazendo o que é errado, no caso, Salmo capítulo 1, ele diz assim, não se assente na roda dos escarnecedores, não ande no caminho dos pecadores, porque terá consequência. Eu vou continuar dizendo isso. Olha o que aconteceu com tantos homens da Bíblia que foram corrompidos. Olha o que está acontecendo com tantos líderes e pastores nesse tempo de hoje. A cada dia as vergonhas estão aparecendo. E quem está perto dessas pessoas que estão andando errado sofrerão consequências terríveis. É aquela questão, como diz um ditado, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Vigia, meu amado. Isaías capítulo 30, meus amados, ele diz assim, mas se você obedecer a voz do Senhor, andar segundo a vontade dele, se você não errar o caminho, ele está dizendo que você brilhará como o sol 7 vezes mais. Oh, meus amados, é aquilo que nos diz a palavra, se tu quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Depois lá, como eu sempre digo, tu serás bem-sucedido por onde quer que tu andares, só por obedecer a voz do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos andar no caminho dos pecadores para que não sejamos contados com eles. Agora, se você for fiel, se você andar segundo a palavra do Senhor, você será bem-sucedido em tudo, Deus te guardará. Deus trará a provisão, Deus trará os livramentos na hora certa. Deus fará com que sinais e maravilhas aconteçam na sua vida e como está escrito, você entrará na terra prometida e desfrutará de tudo que Deus tem para ti.